Oi, gente, boa tarde, professora. Bom, vamos direto ao assunto para o vídeo ficar bem curto, bem objetivo. Basicamente é o mesmo modelo de sempre, ou seja, fazendo uma pesquisa, aí em vez de pegar toda aquela parte de textos e montar, escrever alguma coisa a respeito, eu achei mais interessante anotar os pontos que eu achava principais, excepcionalmente da Jane Austen. Começou com aspectos da biografia dela, tive um recorte aqui que eu achei bem interessante, que ela é uma romancista britânica, nascida em Steventon, Hampshire, na Inglaterra, cuja obra deu ao seu romance inglês o primeiro impulso para a modernidade. Marca bem o que ela representou na literatura, né? Ao tratar do cotidiano das pessoas comuns, com aguda percepção psicológica e um estilo de uma ironia sutil. Aliás, isso vai marcar toda a obra dela e ela vai ser muito reconhecida por isso. Eu não sei se tem uma certa escola do humor inglês, eu acho que começou lá com Shakespeare, na verdade, né? Que fez toda essa escola teatral, e ela foi uma ótima representante que o público de primeira mão já adorou o trabalho dela. Esse trabalho, por exemplo, que foi a carreira dela começou em 1797, mas em 1811 que ela publicou esse romance, que na verdade é um romance epistolar, né? É como se fosse aquelas novelas com vários capítulos, que a história vai se desenvolvendo, né? E também tem aquela questão das cartas, que você a narrativa ela pode ser desenvolvida em vários pedaços da história. Talvez isso seria a característica mais importante do epistolar. Narrador onisciente, em terceira pessoa. E basicamente, a parte mais importante da carreira dela, não só as obras, que ela foi romancista, né? Mas é a questão de retratar a sociedade britânica da época. A gente tem que lembrar que isso aí a Revolução Industrial já estava bem sólida, e essas questões familiares, as questões logicamente que a literatura sempre fez esse megafone para você conseguir colocar a sua visão, muitas vezes crítica, de uma sociedade que impõe esses valores homogêneos que a professora tanto deixou claro para nós. E quando a pessoa não se enquadra nisso, que é o caso de Jane Austen, ela acaba manifestando isso na obra dela. Não se enquadra porque, na verdade, talvez até seja o alter ego dela, dos personagens que ela mesma apresenta, de colocar aquela visão daquela garota que está querendo somente aquela questão de arrumar um bom casamento, de manter as convenções sociais, ou de buscar uma razão maior, de ter uma capacidade melhor de aproveitar a vida dentro de outros critérios que não seja só aqueles externos, do ter, do possuir, e sim de se conhecer, ser, buscar outras coisas que são importantes na sua vida. Então eu acho que ela conseguiu conquistar o público, porque os personagens dela são exatamente isso, essas intrigas sociais bem profundas, essas questões de que qualquer menina ou de qualquer menino vão buscar no começo das suas relações, vão ter essas experiências, e ao mesmo tempo vão ficar tolhidos por todo esse momento social que ela é colocado, tá? Bom, eu tenho outro pedaço aqui que eu achei muito importante. Ó. Aos 17 anos escreveu o seu primeiro romance, que é Lady Susan, uma paródia do estilo sentimental de Samuel Richardson. O seu segundo livro, Pride and Prejudice, que também foi uma outra obra de sucesso, tornou-se a mais conhecida, embora inicialmente tenha sido mal visto pelos editores, o que levou por algum tempo a ser discriminada no meio editorial. Depois ela conseguiu publicar um romance que é o Sense and Sensibility, cujo sucesso, aliás, esse Sense tem duas traduções, tá? Tem a razão e tem a outra, eu não estou me lembrando agora. Mas enfim, se a gente for olhar no dicionário, a gente vai ver que sempre tem algumas questões interessantes em relação à semântica da tradução, porque se você entrar na teoria, você vai ver que aquela palavra não é bem aquilo que encaixa no que a autora quis. Então, por isso que essas duas traduções são colocadas, tá? Só que eu não estou me ocorrendo agora. Eu acho que eu escrevi, mas ela já aparece. De qualquer forma, eu quero dar continuidade aqui. Depois ela conseguiu publicar o romance Sense and Sensibility, cujo sucesso levou à publicação, ainda que sob pseudônimo, de obras anteriormente recusadas. Vieram ainda outros grandes sucessos, como Mansfield Park, isso em 1814, Emma, que é um grande sucesso também, em 1816, em um estilo menos ágil e humorístico, porém
ganhado em serenidade e sabedoria, sem perda da sua típica ironia. Vale dizer então que Jane Austen morreu em Winchester no ano antes de serem publicadas as obras Persuasion e Northanger Abbey, que é o nome do local, né? Northanger Abbey. É uma deliciosa sátira escrita na juventude ao gênero truculento da novela gótica. O seu poder de observação do cotidiano forneceu o material suficiente para dar vida aos personagens e às suas obras, e a crítica considerou a primeira romancista moderna da literatura inglesa. Gente, Jane Austen, eu não sei se dá para dizer se ela foi uma romancista que inaugurou, porque teve tantos outros antes dela que acabaram sendo meio precursores nesse romantismo, né? Mas ela conseguiu ganhar o coração do público, seja pelo aspecto de crítica social, que todos os leitores gostavam de analisar, e ao mesmo tempo tinha esse espaço para se colocar, né? Porque na verdade a autora, ela colocava as questões dentro desse humor, essa visão muito da sociedade mesmo, dos valores, o que era bom e o que era mal, e cabe ao leitor fazer esse posicionamento. Eu diria que vale para nós, leitores, que nos colocamos exatamente no meio e a gente julga o que é bom, o que não é, o que tem em mim daquele personagem, o que não tem em mim daquele personagem, excepcionalmente falando das virtudes e dos defeitos, do ser e do ter. Ou seja, só isso vão dar 2 ambientes para ela poder desenvolver o dia a dia dos personagens, dos valores e as reações das experiências que eles têm, que muitas vezes o leitor se coloca, eu não faria isso, ela tá errada, olha como ele é virtuoso, olha como ele é malvado, e esse tipo de questionamento que leva o leitor a se posicionar, eu acho que foi parte do sucesso que ela colocou, né? Então, basicamente, do Razão e Sensibilidade, a relevância está na capacidade de apresentar várias nuances dessa sociedade dessa época, contextualizando esse ambiente. Pós-Revolução Industrial, oligarquia, tudo que era ligado às convenções sociais hegemônicas da época eram bom e funcionavam. Qualquer coisa fora desse padrão não podia ser discutido, não podia ser falado. Excepcionalmente, as questões de herança, as questões de o que cabe e o que não cabe a uma menina, em primeiro lugar. Aí depois uma mulher fazerem na sociedade e ser ou não acatado como ou virtuoso ou cheio de defeitos. Então, é exatamente nesse aspecto que a Jane Austen coloca nesses personagens, né? Os personagens principais são Eleanor e Marianne. Eleanor, que eu fiz essa leitura assim pelo lado da razão, mas a própria professora colocou para nós que a razão e a sensibilidade pode estar nas duas, exatamente nessa mesma dicotomia que nos foi colocada. Ei, peraí, eu posso ver a razão ali, eu posso ver a sensibilidade ali, que essa vai ser sempre uma ótica do leitor. Mas em razão dos personagens, pelo fato de Eleanor trabalhar sempre com essas questões das aparências da sociedade, em contrapartida com a Marianne, né, que é ao contrário, ela é toda sensibilidade, ela não demonstra, aliás, ela não teme em demonstrar qualquer problema de suas emoções, ela é totalmente coração, ela se deixa levar pelos sentimentos, ela é uma pessoa mais verdadeira, ela não consegue tampar o que ela sente. Então, por isso que ela seria mais a sensibilidade, né? Em contrapartida com a Eleanor. Ao mesmo passo que a Marianne, pelo fato de ela ter sensibilidade, ela é rebelde, ela quebra as convenções, ela, pelo fato de não esconder os sentimentos, né? Ela ama as artes e a sensibilidade, ela é tocada pelas coisas, inclusive pelas relações afetivas que tocam ela de uma forma diferente, porque ela não está só buscando uma condição de um casamento, ela busca a realização de um ser humano em amar o outro profundamente e conseguir construir uma relação em cima de valores que são não só temporais do ter, mas voltados com relação à sensibilidade e Eleanor, tá? Bom, são os personagens, que é o Edward, que é o Willoughby, eles também têm uma certa dicotomia entre eles, né? O Edward rouba o coração de Eleanor. Ele é feio, ele é awkward, é a palavra que foi colocado, né? Ou seja, é meio esquisitão. E ele desaponta a família dele. Ele não é aquela imagem que as pessoas imaginavam que um bom partido poderia ser. Ao contrário de Willoughby,
que ele é charmoso, ele é romântico, ele deixa a Mariana completamente devastada. E o desenvolvimento da história vai explorar isso com muita profundidade, tá? A presença constante da ironia, a sagacidade do jeito dela escrever, que mostra vários comportamentos considerados dos bons costumes. O que é o costume exatamente, né? É exatamente nele que a crítica fica aparente, pelo julgamento que o leitor vai dar, aquilo que eu já acabei falando anteriormente. A crítica também em relação se você conseguir ser absolutamente fiel àquilo que você quer e não ter dúvidas em relação a isso, isso vai fazer com que todas as máscaras caiam e você não consiga esconder a parte da razão, mas através da sensibilidade você vai ter condição de exercer aquele desejo teu interior, de colocar para fora no convívio social, seja familiar, seja nas convenções que você é colocado, você vai se harmonizar de uma certa forma, tá? Bom, eu gostaria de só ilustrar isso, que ficou muito demonstrado pela passagem de um personagem, da Dashwood, que convenceu o marido a deixá-las no lar sem dinheiro, a abandonar elas da família, né? Isso é uma questão que o leitor vai lá e vai se posicionar. Ele vai dizer o que é certo, o que não é, ou ele vai ver se realmente aquilo tem cabimento para ele ou não, tá? Gente, o mais importante é que a gente tem que ler esse romance com a cabeça da época. A gente tem que lembrar que hoje seria um romance água com açúcar, mas naquela época não, naquela época eram questões importantes. E nem sei se seria água com açúcar, né? Porque até hoje as meninas leem, se identificam, não só as meninas, um público muito, muito grande, ele se identifica com essas questões até hoje, porque elas falam de relacionamento, porque elas falam basicamente das questões que afetam a todos nós, tá bom? Então, desculpa não ter apresentado um conteúdo mais específico, até poderia ler aqui da internet esses conteúdos, mas eu achei que talvez só por ter assistido o filme eu não li o livro. E a gente sabe, né, porque inclusive o Rafael colocou para nós na apresentação dele, das diferenças que tem do texto para o filme, e acaba tendo uma certa visão do cineasta, né? A adaptação acaba sendo não totalmente fiel, apesar de atingir os seus objetivos também, tá? Eu espero ter demonstrado para vocês a importância de Jane Austen, não só através dessa obra, mas com toda a obra que ela produziu, e para que a gente possa dar continuidade nesses estudos, tá? Muito legal, um abraço para vocês. Tchau, tchau.